Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma semana, né? E último dia do mês de maio, olha aí, passamos o mês de maio todinho, muita coisa aconteceu, né? Esse mês teve Dia das Mães, Dia do Trabalho, volta às aulas presenciais, né? Para quem voltou. Então, vamos encerrar esse mês cheio de coisas boas, né? E eu espero que o seu final de semana também tenha sido muito bom e que venha aí junho, o mês junino, né? Que o mês junino, o mês das festas juninas, venha aí nos trazer algumas alegrias, né? Umas comidinhas típicas feitas de milho, para quem gosta, né? E a gente ainda não está podendo comemorar, né? Mas cada um na sua casa pode sim comemorar, igual fizemos no carnaval, né? Cada um na sua casa dá certo, né? Ainda não podemos nos aglomerar. Mas vamos lá. Vamos começar. Hoje tem aula de língua portuguesa e aula de artes. E hoje na aula de artes a tia vai passar aquele trabalhinho valendo nota de segundo bimestre. Então você assiste essa aula, assiste a de artes para poder saber o que que vai ser feito de trabalhinho para você conseguir uma nota bem legal em artes, tá bom? Então vamos começar assim, ó. Pega o livro de língua portuguesa, página 112, vou colocar na página 112, e lá na página 112, nós temos um texto, uma história. Eu vou colocar aqui um slide, tá? O slide se refere à mesma página, página 112, e aí você acompanha, tá? Eita, que o computador hoje tá daquele jeito. Só querendo descansar o final de semana, né? Então é isso, ó. Português é o texto que nós vamos ler. A tartaruga tagarela. Ixi, eu escrevi só a tartaruga. A tartaruga tagarela. Então acompanha aqui comigo. Era uma vez uma tartaruga que vivia num lago com dois patos, que eram muito seus amigos. Ela adorava a companhia deles e conversava até cansar. A tartaruga, que gostava muito de falar, tinha sempre algo a dizer e gostava de se ouvir dizendo qualquer coisa. Ixi, essa tartaruga tá parecendo a professora, né? Gosta muito de falar. Vamos lá, mas vamos voltar aqui o texto para a tartaruga, viu, gente? Passaram muitos anos nessa feliz convivência, mas uma longa seca acabou por esvaziar o lago. Os dois patos viram que não podiam continuar morando ali e resolveram voar para outra região mais úmida e foram dizer adeus à tartaruga. Oh, não me deixem, suplicou a tartaruga. Levem-me com vocês, senão eu morro. Mas você não sabe voar, disseram os patos. Como é que vamos levá-la? Leve-me com vocês, eu quero ir com vocês, gritava a tartaruga. Os patos ficaram com tanta pena que, por fim, tiveram uma ideia. Pensamos num jeito que deve dar certo, disseram. Se você conseguir ficar quieta um longo tempo, cada um de nós vai morder uma das pontas de uma vara e você morde no meio. Assim, podemos voar bem alto, levando você conosco. Mas cuidado, lembre-se de não falar. Se abrir a boca, estará perdida. Eita, gente, será que a tartaruga consegue ficar de boca fechada, hein? Não sei, vamos ver, né?
A tartaruga prometeu não dizer uma palavra nem mexer a boca. Estava agradecidíssima. Os patos trouxeram uma vara curta, bem forte, e morderam as pontas. A tartaruga a abocanhou bem firme no meio. Página 103, tá? Então, os patos alçaram voo suavemente e foram-se embora, levando a silenciosa carga. Quando passaram por cima das árvores, a tartaruga quis dizer: como estamos alto, mas lembrou-se de ficar quieta. Quando passaram pelo campanário da igreja, ela quis perguntar: o que é aquilo que brilha tanto? Mas lembrou-se a tempo de ficar calada. Quando passaram sobre a praça da aldeia, as pessoas olharam para cima, muito espantadas. Imagina, né, gente? Uma tartaruga com dois patos carregando pelo pedaço de madeira, um pedaço de pau, né? Enfim, as pessoas tudo olhando, né? Olhem, os patos carregando uma tartaruga, gritavam. E todos correram para ver. A tartaruga bem quis dizer: e o que é que vocês têm com isso? Mas não disse nada. Ela escutou as pessoas dizendo: não é engraçado? Não é esquisito? Olhem, vejam. E começou a ficar zangada, mas ficou de boca fechada. Depois, as pessoas começaram a rir. Vocês já viram coisa mais ridícula? Zombavam. E aí a tartaruga não aguentou mais. Abriu a boca e gritou: fiquem quietos, seus bobalhões. Mas antes que terminasse, já estava caída no chão. E acabou-se. A tartaruga tagarela. Olha aí, gente. Bem que a coitada da tartaruga tentou, mas ela não conseguiu ficar de boca fechada, né? Ela passou pela igreja, passou pela praça, passou por tudo calada. Aguentou comentários, aguentou muitas coisas, né? Mas quando chegou a hora da que zombaram dela, né? Da zombaria, o que acabou acontecendo? Ela não se aguentou, gente. Ela não aguentou. E acabou soltando, abriu a boca, porque se ela abrisse a boca para falar, ela soltava, porque ela estava se apoiando com a boca. E ela não conseguiu segurar aí por muito tempo, de boca fechada, aliás, de boca abocanhada, lá, né? Aquela madeira lá que eles conseguiram. Ela não conseguiu, ficou tão bonitinho, ó, essa, essa imagem aqui da página 112. Ela presa, né, numa vara, e os dois patos levando, e ela muito agradecida. Pena que não tem aqui uma ilustração dela soltando e caindo, né? Coitada, imagina. Apesar que é trágico, né? Porque no final da história tem: e acabou-se a tartaruga tagarela. Eu achei esse final, assim, muito forte, né? Acabou-se a tartaruga tagarela? Vai. Também não é assim. Ela tem um casco duro, ela deve ter só ficado lá no chão, um pouco tonta, um pouco, né, com a pancada, né? Ela deve ter ficado assim meio que atordoada. Mas a palavra acabou-se a tartaruga, nossa, é muito trágico isso aí, né? Isso é um texto, né, contado pela Sarah Cone Bryant. É, que no livro, na imagem ainda não dá para ver muito bem, mas no livro tem, ó, adaptado do texto contado por Sarah Cone Bryant, Fábulas Hindu, as Fábulas de Bid Bay. Então, são fábulas também. Vocês sabem que toda fábula ela traz um ensinamento. E qual seria o ensinamento dessa fábula, né? Qual seria? Ah, eu teria muitos assim.
muitos ensinamentos com essa fábula, né? Eu, professora Liliane, a pessoa ficar mais calada nas horas necessárias, né? Nem sempre é muito bom falar. Eu mesma adoro falar. Só que tem horas que se faz necessário o silêncio. Vou dar um exemplo da sala de aula. Tem horas que eu digo assim, ó, pode conversar um pouquinho. Vocês que têm aula presencial comigo, sabe que tem os momentos que eu digo, pode, gente, pode conversar um pouquinho, não pode gritar, mas conversar, nós terminamos, podemos conversar. E tem horas, tem um momento que não é hora de conversar. É a hora que eu estou explicando a atividade, eu gosto que preste mesmo atenção naquela atividade. E tem gente aqui, não é que não consegue, mas precisa se esforçar um pouquinho mais para manter o silêncio. E toda hora eu estou fazendo essa cobrança, porque eu sei o quanto é difícil os conversadores aí conseguirem ficar com a boca fechada. A exemplo da tartaruga, ela também tentou muito, né? Então, os alunos também tentam ficar calados, mas a vontade de falar é grande. Por isso, eu fico toda hora, silêncio, silêncio, né? Então, esse é um dos ensinamentos do texto, né? Eu diria como faz mal a pessoa ficar falando do outro. Vocês viram que nesse ponto aqui do texto, olha, aqui onde passaram sobre a praça da aldeia, as pessoas olharam para cima muito espantadas. Aí olhou espantada, até aí tudo bem. Mas olha aí os comentários, né? Olha os patos carregando uma tartaruga, gritavam. E o que é que vocês têm com isso? Ela deu vontade de falar. Porque realmente, gente, é, será que essa fábula também não está nos ensinando que a gente tem que parar de cuidar tanto da vida alheia? A gente pode até pensar, nossa, que estranho, que esquisito, a tartaruga é, voando com patos. A gente pode achar também estranho o modo de viver de um vizinho, a gente pode achar estranho aquele jeito que um determinado membro da nossa família está agindo, mas não nos cabe falar. Nem tudo que a gente pensa deve ser falado. As pessoas também erraram aqui, porque julgaram, porque gritaram, porque falaram. Não é esquisito? Não é engraçado? Vocês já viram coisa mais ridícula? E aí, a vida do outro me interessa por quê? O que eu sei da vida do outro? O que eles sabiam da necessidade da tartaruga? Será que eles sabiam que a tartaruga morava num lago e esse lago secou? E que se ela ficasse ali, ela ia morrer, além de perder os amigos patos, né? Então, além dela perder a amizade, ela ainda ia morrer, porque o lago secou. Será que eles tinham essa informação? Não, eles não tinham essa informação. Eles viram somente a tartaruga lá no céu sendo levada pelos patos. E aí, julgar algo só pelo que eu estou vendo nesse momento é muito fácil, né? E muita gente julga. Ninguém sabe o que passou, qual foi a história, o que aconteceu antes daquilo, né? A gente aqui na nossa aula, nós sabemos o que aconteceu, né? Mas as pessoas que estavam ali, olha, os patos carregando uma tartaruga, que esquisito, que engraçado, que estranho, que coisa ridícula. Se acharam, se acharam no direito de julgá-la. Pode um negócio desse? O que vocês acham? Então, essa fábula também nos mostra, nos ensina que a vida do outro é do outro, ela não nos pertence. Podemos pensar? Podemos. Infelizmente, gente, assim, a gente não manda o nosso pensamento. Às vezes a gente não quer pensar numa coisa, mas a gente pensa. Mas pensar tá aqui, ó, guardadinho, fechadinho aqui na nossa cabeça. Falar, não. A partir do momento que eu falo porque eu quero. Se eu pensei,
Não é porque eu quero, pensei. Mas na hora que eu abro minha boca para falar de alguém, ou julgar alguma atitude de alguém, eu estou fazendo esse ato porque eu quero. Então, seria também aí um dos ensinamentos da, da fábula, tá? E aí nós temos lá na página 114 e 115, isso, página 114 e 115, algumas atividades, mas antes disso, vamos pegar o livro de produção textual, vamos lá? Livro de produção textual na mão, e o gênero é entrevista, certo? A entrevista consiste em perguntas e respostas sobre determinado assunto. É um gênero textual essencialmente oral, que apresenta uma linguagem formal. Geralmente são veiculadas em jornais, revistas, TV, rádio e na internet. Leia a transcrição da entrevista com Dona Fátima Garcia, professora aposentada que trabalha com atividades de leitura com crianças carentes, ao programa de TV Cultura e Companhia. Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, Fátima Garcia Garcia conta experiências transformadoras através da leitura. Repórter Cultura e Companhia. Então, assim, quando passa Repórter Cultura e Companhia, é a moça perguntando. Boa noite, hoje é o Dia Nacional do Livro e iremos receber Dona Fátima Garcia, professora aposentada que há 10 anos trabalha com atividades de leitura com crianças carentes. Aí, isso que está RCC é a resposta da Dona Fátima. Não, é a repórter, essa RCC. A repórter está dizendo, o R significa repórter, CC, né, Cultura e Companhia. Dona Fátima, como foi que começou o trabalho com atividade de leitura com crianças carentes? Qual era a sua motivação inicial? Foram duas perguntas, né? E a dona Fátima Garcia responde: começou no terraço da minha casa, eu gostava sempre no final da tarde de ler literatura no terraço. Certo dia passou um garoto, parou na minha porta e me pediu água. Parei minha leitura, larguei a literatura na cadeira e fui buscar a água. Quando eu voltei, ele me pediu para ver o livro e eu prontamente passei o livro para ele. Enquanto bebia água, ele folheava o livro, fazendo caras e bocas com cada ilustração que via. Perguntei se sabia ler. Ele disse que sabia um pouco, mas não tinha livros como este em casa. Perguntei se o queria. Ele ficou surpreso, mas aceitou o presente sem pestanejar. Uma semana depois, ele voltou e me achou no mesmo lugar. Ficou fazendo perguntas sobre o livro que leu e começamos a conversar. Daí em diante, ficamos amigos e ele passou a frequentar o terraço da minha casa para fazermos juntos a leitura dos livros. Ele foi chamando alguns amigos e aquela reunião foi tomando uma proporção imensa. Então, fiquei pensando como poderia ajudar crianças que não tinham condições a ler. Foi então que consegui uma sala no espaço cultural da cidade, onde até hoje funcionam oficinas de leitura. Agora já tenho várias pessoas que me ajudam a levar o mundo de fantasia a esses pequenos. A minha motivação inicial foi Pedrinho, o garoto que me pediu água. O que aconteceu com a vida de Pedrinho e com a de outras crianças que iniciaram com a senhora esse trabalho com leitura? Foi a pergunta da repórter. Pedrinho era um menino muito carente, fazia a maior parte das refeições na escola porque a família não tinha condições. Catava latinha para vender, para ajudar no sustento da casa, e adorava ler. A vida dele se transformou. Ele foi se aprimorando tanto na leitura que chegou a escrever um livro infantil de poemas. Recebeu prêmios e tudo mais. Hoje ele já tem 18 anos e ganhou uma bolsa numa faculdade importante aqui da cidade. Além dele, há outras histórias emocionantes. A leitura realmente transforma. Como a senhora se sente sendo responsável por essa transformação na vida dessas crianças? Eu sinto orgulho, não de mim, mas deles. Só tenho a agradecer a Deus por essas conquistas e porque não só eles aprendem comigo, mas também aprendo com cada um deles. Esse trabalho foi também para mim uma experiência de crescimento pessoal.
Nada paga isso. Ah, gente, que linda essa história. Nossa, me emocionei, juro para vocês. Muito lindo, né? Essa semana na aula, na sexta-feira, na aula de ética, nós vamos falar sobre solidariedade, sobre fazer algo para alguém. E esse texto aqui vem bem a calhar, vem bem nesse assunto. Como é bom ajudar alguém, como é bom transformar. Eu acho que a dona Fátima aí, ela transformou a vida do Pedrinho. E foi uma transformação, ela não precisou de dinheiro para isso. Ela precisou de boa vontade. As melhores coisas na vida, as maiores transformações, os maiores atos de solidariedade, não é feito com dinheiro. É feito com carinho, é feito com amor, é feito com a palavra. A estrutura de uma entrevista, como para a gente montar uma entrevista, tem que ter uma manchete, uma apresentação, perguntas e respostas. Geralmente, tanto o nome do entrevistador quanto do entrevistado, a partir da segunda pergunta, aparecem abreviados. Por isso que estava escrito RCC, repórter, né? Como é? Repórter, Cultura e Companhia, RCC, tá? Geralmente aparece abreviado na hora da entrevista, quando é escrito assim, ó, tá vendo aqui? RCC, né? Então, bom, gente, é isso. Nós temos aí algumas atividades nas páginas 22 e 23. Eu adorei fazer essa leitura com vocês. Fiquei muito feliz mesmo fazer essa leitura com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, viu? Eu particularmente adorei, adoro falar sobre essas histórias que dão certo, histórias de incentivo, histórias de boa vontade. Eu ainda acredito num mundo melhor. E eu acho que esse mundo melhor depende, sabe de quem? De nós, da gente, de cada um de nós, tá certo? Depende de mim, depende de você. Fiquei muito feliz com essa leitura, viu? Bom, meus amores, ainda tem aula de artes. Até a próxima aula, se Deus quiser. Grande beijo. Tchau.